Sr. Padre Marco Luciano, fiz-lhe esta proposta para a gente falar de 20 anos da sua presença aqui no Faial, e não é fácil porque não se pode resumir 20 anos em poucos minutos. De qualquer forma, vamos tentar fazer aqui uma abordagem do tipo balanço sobre a sua presença no Faial. O mais natural seria começarmos pelo princípio, mas eu vou propor-lhe que façamos o contrário, ou seja, vamos começar pelo fim, ou seja, pela notícia que causou algum impacto na nossa ilha, da sua nova colocação ao serviço da Igreja dos Açores, da Diocese dos Açores. Como é que o Sr. Padre encara esta nomeação? Teoricamente, quando o senhor escolheu ser padre, aceitou, penso eu, esta disciplina, esta vontade expressa pela hierarquia da Igreja, nomeadamente, para colocá-lo onde fosse necessário. De qualquer forma, não se pode negar que o Sr. Padre tem uma ligação, eu diria até sentimental, ao Faial, não só pelo tempo, mas pelas raízes que criou aqui. Como é que o senhor se sente neste momento? Eu penso que o Souto já disse uma coisa muito importante. Em teoria, claro que é isto que se pede a um padre, e eu tentei que neste momento e nesta encruzilhada do caminho a teoria se tornasse prática, porque é assim, nós todos sabemos o que vimos, todos nós, quando somos ordenados padres, sabemos que as coisas são assim, que podemos ser mudados de lugar para lugar, mas o que é certo, e como o Souto bem disse, claro que a minha presença de 20 anos no Faial e 20 anos vividos muito intensamente trazem para mim um valor acrescido àquilo que neste momento, ao peso que teve precisamente este sim que eu dei ao Bispo, que foi um sim consciente. Eu disse o outro dia na Eucaristia, no dia da festa da Senhora do Carmo, um pouco também para esclarecer e um pouco também para elucidar as pessoas que têm todo o direito em perceber que eu não vou contrariado, eu vou porque aceitei, porque disse sim àquilo que o Bispo me propôs, que foi um sim, como estava a dizer, um sim consciente, em liberdade, e diria mesmo que total, porque quando nós temos muita coisa, como eu tenho muita coisa dentro de mim guardada, que diz respeito ao Faial, porque tenho por esta ilha as minhas únicas referências, porque eu fui ordenado e vim para cá e cá estou, e todo o meu trabalho foi realizado nesta ilha, em muitas paróquias. O Sr. Padre, quando veio para cá, depois de ser ordenado, veio com vontade, não sei se conhecia o Faial antes ou não, é daqui perto, não é? Essa notícia que lhe deram de que vinha estrear-se, digamos assim, no Faial, foi uma notícia agradável para si? Eu posso contar um episódio até engraçado, porque eu era para ser parte de São Roque do Pico, ia para a matriz de São Roque do Pico, e durante uma semana, mesmo durante a minha ordenação, eu mentalizei-me e, enfim, tudo aquilo que pensava, até as minhas relações que comecei a ter, tive o cuidado de me relacionar com pessoas até de São Roque. Recordo-me que até o ouvidor de São Roque falou comigo, ele foi convidado para a minha missa nova, contatei com pessoas da Comissão de Assuntos Económicos da Matriz de São Roque, que até na altura foram estiveram nas São Joaninas e tiveram a oportunidade de me conhecer, sabiam que eu ia para lá. Eu quando fui ordenado padre, eu fui com esta ideia de que iria para a Matriz de São Roque. Depois, acontece que na altura o padre não quis sair, por razões que agora não importam, e o Sr. Bispo falou comigo depois da ordenação e disse-me: afinal já não vais para São Roque, vais para a Ilha do Faial e vais para as paróquias de Castelo Branco e Feiteira. O Sr. Padre chegou, digamos, com um programa, um plano delineado? Eu cheguei, eu tinha sonhos, até tinha coisas, enfim, que em termos pessoais pensava fazer,
mas o choque com a realidade foi de tal forma que eu não reagi os primeiros tempos, não reagi bem, no sentido à realidade. Que choque foi esse? Foi um padre quando termina o seminário pensa numa série de coisas. Um padre quando termina no seminário pensa, e conforme as suas apetências, até dons pessoais, há uma série de coisas que estão na nossa mente, em fazer, em criar nas nossas comunidades. Eu quando cheguei cá, a realidade que se impôs foi uma realidade em que eu percebi que tudo aquilo que tinha construído na cabeça durante muito tempo não fazia sentido. Não se podia pôr em prática? Não se podia colocar em prática. Porquê? Porque as necessidades na altura não eram estas. Nós estávamos em plena... nem tinha começado o processo da segunda fase da reconstrução das igrejas e eu nem sequer tinha lugar para celebrar continuamente a Eucaristia. E nós, quando saímos de seminário, saímos, enfim, com muitas coisas na cabeça, até da forma de organizar o espaço do culto, para o culto divino, desde também de orientar a pastoral, etc, etc. Mas o choque com a realidade foi muito forte. E depois com duas paróquias completamente diferentes, uma da outra, Castelo Branco e Feiteira, para um padre saído do seminário, posso dizer, e digo com a maior das franquezas, não foi uma adaptação fácil. Mas isso não impediu que o seu padre, penso que, se a memória não me falha, desde o início, começou a mostrar, digamos, uma vontade de dinamismo, de realizar coisas, até coisas, digamos, para além, digamos, da função estrita de padre. Estou-me a lembrar do Coral de Santa Catarina, que embora tenha uma ligação óbvia à Igreja, ultrapassa muito mais esse âmbito. Isto proporcionou-se porque eu deixei a paróquia da Feiteira, entretanto veio para cá um outro colega. Claro que eu na paróquia de Castelo Branco, como parco, e isto fez sempre parte do meu ADN. Eu não entendo a Igreja, eu não entendo a paróquia em si, se não for no contexto da sociedade em que está inserida. E o padre é aquele que, para mim, pelo menos foi sempre desta forma que eu funcionei, é aquele que está em tudo, quer dizer, que acompanha as pessoas, ou tenta acompanhar as pessoas em tudo. E eu, quando digo isto tudo, com certeza o que é possível, mas dentro daquilo que são as instituições de uma comunidade, claro que eu tenho mais apetência para algumas coisas. Logo desde cedo comecei nomeadamente a música. A música, passa a expressão, facilita o trabalho. Absolutamente. E eu considero a música como uma forma que eu tenho de me ligar às pessoas. E isto aconteceu de uma forma muito especial em Castelo Branco, não só com o Coral de Santa Catarina, mas depois com a minha presença na Filarmónica, em que tive mesmo o gosto de ser presidente desta instituição, da Filarmónica. E tocador, que eu lembro de ver o seu padre a tocar. E tocador da Filarmónica Euterpe de Castelo Branco. Depois, com aquelas pessoas e todo aquele fulgor que houve de fazermos o melhor pela nossa freguesia, e aqui freguesia, paróquia, freguesia, também o retomarmos o grupo etnográfico de Castelo Branco foi também uma coisa que surgiu, mas devido a esta minha presença com as pessoas e as pessoas comigo, que depois uma coisa começou a pedir a outra e estávamos todos no mesmo barco. O senhor não é então um padre de sacristia, digamos assim? Não me considero muito, se bem que... Antigamente a figura do padre, já num passado bastante afastado, era importante no sentido em que o padre era quase só a única ou das poucas pessoas da freguesia que tinha cultura, não é? E que podia transmitir esse saber. Nos dias de hoje já não é assim. No entanto, o papel do padre Marco Luciano teve, pelo menos do meu ponto de vista, ao longo deste tempo, um impacto social grande. Acha que o padre continua a ter, nos dias de hoje, na paróquia, esse papel decisivo? Eu penso que o padre, cada vez mais, tem que fazer pontes com o mundo, tem que fazer pontes com a cultura, tem que fazer pontes com a sociedade, tem que se ligar realmente a toda a gente. Porque, como disseste muito bem, em algum tempo o padre era uma referência, mesmo em termos culturais, mesmo em termos
formação pessoal, quer dizer, o padre tinha uma belíssima formação. Hoje não é assim. Hoje o padre é um entre muitos. E eu penso que o papel do padre será realmente congregar as pessoas que com os seus dons, que com a sua capacidade e com a sua formação podem fazer muito pelos outros. E eu considero, por exemplo, que nós temos uma massa muito boa no Faial. Temos muito, e isto também é problema para o Faial, em muitos aspectos. É porque quando nós dizemos, no Faial as pessoas são muito críticas, eu ouço muito as pessoas são muito críticas e às vezes a roçar no destrutivo das coisas, não é? É preciso ver esta massa crítica existe, porque existem pessoas com um pensamento. O problema é quando o pensamento não é o nosso, não é? É quando a pessoa pensa não como nós e nós entendemos isto como uma outra trincheira. Agora, quando nós começamos a conjugar gente que, pensando de forma diferente, podemos estar unidos em projetos comuns, realmente nós temos uma riqueza nesta ilha, em termos de pessoas, em termos de qualidade, de massa, para trabalhar, como se nota, porque... Foi isso que o senhor fez? Foi isso que eu tentei fazer. Nem sempre com êxito, e muitas vezes mal interpretado, e muitas vezes também cometendo erros, porque é mesmo assim. Nós cometemos muitos erros, e eu também fui cometendo erros de análise, erros da forma, muitas vezes, de perceber o comportamento das pessoas, da forma de perceber as suas intenções. Quer dizer, nós todos, acabamos por cometer esses erros, e eu também os cometi ao longo deste tempo. Mas tive sempre como intenção, como intenção primeira esta, de fazer tudo pelos sítios por onde passei, tentar realmente que o padre fosse uma pessoa de promoção do lugar. O Sr. Padre sairá daqui, digo eu, até pela sua maneira de ser, motivado a fazer trabalho para onde vai, ganhará algum ânimo, digamos assim, penso eu. Se tivesse ficado, isto é uma pergunta um bocadinho anacrónica, se tivesse ficado, teria sido melhor, não teria sido pior? Esta pergunta como que baila um bocadinho na cabeça das pessoas. Eu outro dia respondi a um colega mais ou menos assim. Parece-me que esta situação para mim, tudo isto que aconteceu agora para mim, foi como que também provar da minha parte as minhas motivações profundas. Porque é que sou padre? Porque é que estou nisto? Porque é que estou na igreja? Porque é que sirvo a igreja? Levou a uma introspeção, digamos assim? Sim, levou profundamente, porque fez-me pensar que realmente ser padre é isto mesmo, é ter que deixar quando é preciso deixar, mesmo que se sofra com isto, e motivar-nos para o trabalho que aí vem. Eu neste momento posso dizer que ainda estou a digerir toda esta situação. O Sr. Bispo falou consigo? Falou sempre, falou comigo. O Sr. Bispo foi-me colocando várias hipóteses. Aliás, eu já estou para sair daqui há vários anos. Isto é uma coisa que eu tenho que dizer. A minha estadia no Faial prolongou-se por muito mais tempo do que aquilo que era previsto. Mas por que motivos sairia? Sairia porque é esta a vontade até que existe hoje em dia, que as presenças das pessoas não se prolonguem demasiado nos lugares. E que o Sr. Padre acha isso benéfico ou não? Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Penso que há sempre coisas positivas a tirar disto, como também considero que há coisas negativas quando não há uma visão de continuidade e quando, por exemplo, não se tem o cuidado de perceber quem sai e quem entra. Quer dizer, estas duas coisas têm que ser da parte de quem governa, da parte de quem está à frente e gera os recursos humanos que tem, refiro-me concretamente ao Sr. Bispo, este cuidado tem que ser sempre um cuidado a ter em conta, não só aqui, mas em toda a Diocese, quer dizer, mesmo para que os projetos se mantenham, porque eu penso que o maior medo e a maior insegurança
das pessoas é precisamente isto. Terão continuidade os projetos que estão em curso? Eu penso que o principal problema é este. Terão continuidade os projetos que estão em curso? Porque, como retomando... E a conclusão desses processos justificaria, por exemplo, o prolongamento da sua estadia no Faial? Já me colocaram essa questão. Quando não temos um governo regional que se comprometa com datas e com um calendário preciso sobre aquilo que há a fazer no Carmo, como não tivemos até hoje, porque tudo o que foi feito até hoje foi um trabalho que, embora envolvendo as autarquias locais, é preciso ver que isto é muito um trabalho que é fruto da vontade das próprias pessoas e daquilo que as pessoas deram, com alguns mecenas à mistura. Mas, quando me refiro a esta vontade governamental de realmente criar-se um calendário, de se criar um plano para podermos definir estratégias e criar prioridades para todos estes projetos, não só para a Igreja do Carmo, para o seu restauro, mas também para o Museu de Arte Sacra e uma série de coisas que estão em curso. Tinha que haver um compromisso claro da parte do Governo Regional. Posso dizer que isto foi sempre algo prometido, mas nunca alcançado. A verdade é que, Sr. Padre, essa falta de apoio que terá justificado no passado não se ter feito o que veio a ser feito agora, essa falta de apoio persiste, como o Sr. Padre acaba de dizer. No entanto, o senhor conseguiu abrir a Igreja do Carmo, restaurar a Igreja do Carmo, a reformular e relançar, digamos assim, o Museu de Arte Sacra, pelo que me parece, sem grande apoio do ponto de vista financeiro. Qual foi o segredo disso? Quer dizer, passou tanto tempo sem que fosse possível, ou aparentemente não era possível, fazer esse trabalho, e esse trabalho, em relativamente poucos anos, aparece feito. Qual é o segredo? O segredo foram as pessoas que me acompanharam, essencialmente isto, foram as pessoas que me acompanharam que deram a sua vida por isso, por este projeto, por estes projetos. Foram as pessoas que me acompanharam, e claro que nada se faz sem dinheiro, e o que eu posso dizer ao Souto é que há coisas que eu próprio não sei explicar, como é que o dinheiro foi aparecendo, porque ele aparecia, as pessoas vinham ter connosco, e era daqui, e era dali, e as coisas iam-se fazendo, muitas vezes de forma... Eu cheguei uma vez, eu fiquei bastante comovido com isso, porque estávamos a trabalhar aqui no Carmo, e tínhamos a parte da Capela Mor, o financiamento todo para a parte da Capela Mor em pedra. Mas só que faltava a parte do corpo da igreja, que na altura tinham pensado em sobrado todo corrido, e isto realmente não me satisfazia. Quer dizer, pessoalmente pensava que se podia enriquecer muito mais, mas não tínhamos financiamento, era impossível, porque já o que tinham dado, já o que tinham feito, estávamos mesmo a gerir os recursos de forma muito cautelosa. E eu saio aqui do Carmo, vou por aí abaixo, chego até à Matriz, que estavam lá em trabalhos, e eu ia com isto na cabeça, e eu chego lá à Matriz, e vem uma senhora com um envelope, e tinha naquele envelope mais daquilo que era suficiente para terminar o trabalho da pedra no resto da igreja. Isto para dizer que... Mas convenhamos uma coisa, esses apoios, pelo que deduzo, particulares, podiam ter existido antes. Portanto, há aqui um fator decisivo, terá a ver com a sua capacidade de liderança? Talvez pelos meus desabafos, talvez por isso, porque eu ia falando, eu ia dizendo, e falta isto, e falta aquilo, e falta aquele outro, e não temos dinheiro para isto, como é que vai ser, e não temos dinheiro para aquilo, e as coisas iam surgindo. Lembro-me que um dia faltavam 14 mil e tal euros para um trabalho, e naquele dia também, pronto, daquelas coisas que nós fazemos, muitas vezes sem pensar até nas consequências que pode ter, fui para o Facebook e escrevi,
quase que em jeito de desespero, horas depois o dinheiro estava na conta. Ou seja, querer é poder. Eu penso que sim, porque muitas coisas se podem fazer e não é o dinheiro que muitas vezes se pensa que é, porque eu penso que, como isto foi tudo tratado em administrações diretas, com prata da casa, com pessoas da nossa terra, tudo que está aqui de obra feita na Igreja do Carmo foram tudo pessoas faladas na rua para se vir fazer este trabalho ou aquele outro. Quer dizer, tudo administração direta. Seria impossível meter uma empresa para fazer o que se fez aqui pelos valores que estiveram em causa para todas essas obras. O Sr. Padre, como qualquer sacerdote, não é? Foi preparado no seminário para realizar um trabalho espiritual. É essa a essência da sua função. Esse trabalho mais temporal, digamos assim, associado a estas obras aqui no Carmo, nomeadamente, como é que o Sr. Padre, como é que lhe vou perguntar isto, como é que descobriu essa sua faceta para administrar obras? Perdoe-me esta forma assim muito direta de lhe dizer as coisas. Eu tive um professor meu, de quem gostava muito, e aliás estávamos ligados por questões óbvias, que era a música, o Cónigo Picos Garcia, que muita gente conhece. Não conheci. É um nome sonante da música, e o Cónigo Picos disse-me uma vez no campo do seminário, disse-me: eu nunca aceitaria estar contigo num Conselho de Assuntos Económicos da maneira que tu és. nunca na minha vida eu seria capaz de me oferecer para trabalhar contigo. Mas pela negativa, porque ele me julgava uma pessoa desorganizada e completamente, quer dizer, que não me iria ligar a estes aspectos dizem respeito a esta parte mais de gerir os recursos. Há dívidas para pagar neste momento? O museu não tem dívidas e nós investimos aqui cerca de 60 mil euros. O museu não tem dívida. A Igreja do Carmo não tem dívida. Não tem dívida nenhuma. A Igreja dos Flamengos, onde eu estou, tem a dívida decorrente da obra, da obra da Igreja, mas também ao nível da Paróquia dos Flamengos estou muito satisfeito, porque a paróquia soube ao longo dos tempos rentabilizar o seu património e quadriplicá-lo, podemos assim dizer, em bens, porque antes tinham só a igreja e uma casa e hoje tem mais do que uma casa, tem um parque de estacionamento, tem, enfim, tem, enfim, uma série de património que de certa forma, penso que se a paróquia continuar a fazer as ações que tem feito para fazer face à gestão ordinária, poderá pagar a sua dívida, porque até tem uma série de património que o pode rentabilizar. E esse património nessa e noutras paróquias, agora falando de uma forma mais geral, em que medida é que pode ou não contribuir, digamos, para o crescimento espiritual da paróquia em si, já que esse é o fim último da comunidade? Esta pergunta agora vai-nos levar talvez a outras reflexões, ou por mim leva-me a algumas reflexões, que é de facto, nós hoje em dia temos no Faial uma série de estruturas que nunca as tivemos. Eu, quando falo disso, falo da Igreja, a Igreja Católica tem uma série de estruturas que nunca as teve, para a prática da pastoral, concretamente. Vamos ter agora uma nova, não é? No próximo e vamos ter uma nova, uma igreja com imensos recursos, com imensas salas para a pastoral, temos isso tudo. Agora, e as pessoas, para a forma, e as pessoas, e será que os católicos estão abertos a fazerem este tipo de caminhada comunitária
de aprofundamento da sua fé. Eu vejo isto, era uma coisa que me preocupava muito, e desde há alguns anos me preocupa muito, é que realmente nós temos as estruturas, temos tudo o que é preciso, por exemplo, para a catequese, para tudo e mais alguma coisa, mas vejo as pessoas cada vez mais afastadas da Igreja. Este é um outro campo que me assusta um pouco, que as paróquias e as pessoas com quem eu lido de perto sabem que isto era uma preocupação que eu tinha. Eu penso que as paróquias estão a viver muito deste aspecto mais efêmero. Não sei se posso dizer assim. Porque os convívios, este tipo de realizações. Sim, e as festas maiores e tal. Mas e durante o ano? E qual é a adesão cristã de cada pessoa? Qual é a vida da fé comprometida no contexto diário da vida de uma comunidade? E o Sr. Padre tem chamado a atenção para isso? Eu devia chamar mais a atenção para isto, mas junto dos pais tenho feito, principalmente no campo da catequese, chamando a atenção da forma como a coisa está, mas realmente percebo que há aqui algo de fundo que é necessário fazer. Há aqui uma reevangelização, se pudermos chamar assim, a um recomeçar, um apelo a um recomeçar que tem que ser feito. E isto, com certeza, que traria à ilha mudanças profundas. Aliás, estes problemas não vivemos só no Faial, sim. Vivemos no contexto do mundo atual até, mas nós vamos sentindo cada vez mais aqui, e eu sinto-o muito, por exemplo, nas minhas paróquias. O Sr. Padre está um bocadinho cético em relação a essa transformação que é necessário fazer, essa reconversão. Eu cético propriamente talvez não estou, mas é algo que me tem feito pensar muito e tenho refletido muito sobre isso. Estou a ver que aquilo que é a realidade não me ajuda a ter uma visão muito positiva sobre estas coisas. Por isso tento não ser pessimista. Nunca o fui, aliás, eu não gosto. Uma coisa é o realismo, é aquilo que nós temos à frente e temos que, por vezes, trabalhar e ir contra a corrente e esforçarmos para que as coisas sejam diferentes. Agora, pessimismo não, e acho que muito pior do que isso é acabarmos com o que temos ou com o pouco que temos. Esta visão para mim é péssima. Quer dizer, não é acabar com aquilo que temos que vamos resolver algum problema, o que quer que seja, daquilo que são os problemas da pastoral. O Sr. Padre vê a sua saída aqui do Faial procurando fazê-lo de uma forma, procurando se abstrair, de algum sentimento pessoal que possa ter, de alguma expectativa que tenha, consegue ver ou não a sua saída do Faial como um golpe? Eu vou usar aqui uma palavra um bocadinho... talvez alguém possa parecer desapropriada, um golpe político, não no sentido mais mesquinho do termo, mas de algum esvaziamento da nossa ilha. Isto tem sido difícil falar sobre este assunto porque eu fui nomeado Parque dos Arrifes, para Parque dos Arrifes, uma paróquia com muitos desafios, uma paróquia não, duas paróquias numa freguesia, com muitos desafios, com muita população, com muitos grupos, com muita vida, digamos assim, com muita gente jovem, mas... O senhor já não tem idade, digamos, sem lhe chamar velho, para se assustar com isso. Não tenho, e estou bastante motivado para isso, mas para além disso, e esta situação não saiu nas nomeações, é uma coisa que não saiu, é a segunda parte, porque isto aqui só saiu uma primeira parte daquilo que enfim, eu vou fazer e daquilo que é a minha missão. O que foi dito e aquilo que saiu e que as pessoas sabem é que vou ser Parque dos Arrifes, pronto, e que vou para São Miguel,
A questão é esta. O Sr. Bispo pediu-me para continuar com o serviço diocesano da liturgia e para funcionar com o serviço e instalar o serviço diocesano da liturgia em São Miguel, criando uma nova equipa em São Miguel, para depois começarmos todo o trabalho que é preciso fazer não só nas outras ilhas, mas também naquela ilha que tem sido mais esquecida a este nível. Porquê? Porque o Serviço Diocesano da Liturgia tem estado desde 2008 instalado, desde 2012, desculpa, tem estado instalado no Faial comigo. Agora, a mudança de serviço também por causa da população em si, não é? Do número de ouvidorias que tem a Ilha de São Miguel, abrangendo também todas as ilhas. E por outro lado, porque, e isto também é uma novidade, porque também não se sabe, porque não foi dito ainda, juntar ao Serviço Diocesano da Liturgia, e isto que o Sr. Bispo me pede, esta missão também, juntar aquilo que era a Comissão de Música Sacra, agora vou também estar com esta vertente. O Sr. Padre percebeu-se, como é óbvio, enfim, de um certo sentimento de perda da parte de algumas pessoas aqui do Faial, quando a notícia da sua saída foi conhecida. Mas o Sr. Padre acabou de me dizer que, enfim, uma parte, ou uma grande parte, sei lá, do trabalho que foi aqui feito foi muito também à custa da entrega e da generosidade dos faialenses. Minha pergunta é esta. Não lhe vou perguntar, porque eu acho que não é uma pergunta que deva fazer, o que é que o senhor acha do seu sucessor, porque parece-me até não seria muito elegante. Mas o que eu acho que os faialenses têm que pensar, em primeiro lugar, é fazer um exame de consciência, e a pergunta que lhe faço é: até que ponto os faialenses serão capazes de dar continuidade ao trabalho, agora estou a falar mais na parte mais material, do trabalho que foi realizado até agora? Que a minha estadia no Faial durante este tempo tenha servido para uma coisa, eu penso que foi para partilhar com as pessoas aquilo e esforçarmos por isto, dar-nos a causas que são nossas, e que se não for através da colaboração de todos, as coisas não se fazem. Eu posso partilhar isto também, isto está quase como uma confissão. Uma confissão, uma direção espiritual. Não, mas eu posso partilhar, porque há coisas que ajudam as pessoas a perceber, enfim, o porquê das coisas. Por exemplo, eu outro dia falava com o Coral de Santa Catarina e dizia-lhes mesmo: a minha maior tristeza, e digo isto, a minha maior tristeza era esta, era sair do Faial e este grupo desmembrar-se. Porque eu iria sentir nesse momento que aquilo que estive a fazer aqui durante 21 anos não serviu de nada. Antes de entrarmos aqui para esta entrevista, eu estive aqui do lado de fora a contemplar esta Igreja do Carmo, que é de facto um monumento extraordinário, visto daqui, visto do canal, visto de qualquer ponto da nossa cidade. Pensando no seu interior, realmente este Museu de Arte Sacra foi um passo de gigante em termos culturais, e não só, para a Ilha do Faial. Mas olhei ali um bocadinho para o lado e vi o antigo quartel do Carmo. Eu deduzo que o Sr. Padre se vai embora também com alguma pena daquela situação. Sim, tenho algum pesar de que este processo tenha levado tanto tempo a arrancar. Penso que vai arrancar em breve, pelo menos foi esta a notícia que me chegou. Tudo indica que em breve vamos ter notícias sobre aqui o hotel. E estabelecemos protocolos entre aqui a Igreja do Carmo e a Unidade Hoteleira, porque percebemos que termos a Igreja do Carmo restaurada e termos o Museu de Arte Sacra a funcionar aqui em pleno e com qualidade, que seria também uma mais-valia para o hotel. Aliás, nós temos aqui uma série de cedências da parte da Igreja para que, de facto, o próprio hotel invista
Também nos próprios espaços que ainda estão em falta e em algum património que precisamos de reinstalar. A Igreja de São Francisco é um caso gritante em termos de necessidade de recuperação. A Igreja de São Francisco é um caso gritante, é uma igreja que necessita de ser recuperada, mas a Igreja de São Francisco, até uma certa altura, estava muito melhor do que a Igreja do Carmo. Porque, pelo menos, tínhamos os altares, tínhamos as talhas, embora a necessitar de restauro, o que é certo é que, enfim, as coisas estavam lá. Não era o caso do Carmo, que o Carmo foi uma igreja esventrada, em que os altares foram retirados, quase todos. Quer dizer, o Carmo estava numa circunstância terrível, que nem chão tinha. Porquê é que isso aconteceu? Eu penso que este processo não foi bem conduzido. E claro que assumo todas as consequências desta afirmação, pelas leituras que fiz dos cadernos de obra, e eu penso que este processo não foi bem conduzido. Eu penso que não havia necessidade. Pensou-se que havia muito dinheiro, tanto dinheiro que dava para tudo e mais alguma coisa. O que é certo é que não deu, por isso a igreja teve que fechar e a obra foi interrompida. E então qual será o caminho a seguir em relação a São Francisco? A São Francisco, eu até por acaso estava a falar na Igreja de São Francisco e estava-me a lembrar que uma das coisas que eu tenho dito e que disse já em muitas circunstâncias é que, em primeiro lugar, aquela igreja tem que se abrir. O património, quando esquecido, é o primeiro passo para a sua destruição e para o seu desaparecimento. A memória é um fator determinante para a salvaguarda do património. A memória. O termos memória das coisas, o vermos as coisas, o lidarmos, o tocarmos nas coisas. E no Carmo o que se fez foi isso. Abriu-se uma porta para celebrar a Eucaristia, numa zona que foi arranjada para o efeito. E depois fomos sala a sala. Porquê? As pessoas já estavam cá dentro. As pessoas iam ver, as pessoas tomavam conhecimento, as pessoas abriam as portas, as pessoas percebiam o que é que faltava. Um dos argumentos que algumas pessoas invocam para justificar a que seria a não saída do Faial da sua parte é o de que este processo está ainda por completar. O que é que falta? Falta muita coisa, quer dizer, em termos de... a consolidação da Igreja foi feita, mas o que é certo é que 20 anos fechada afetou muito o trabalho que foi realizado. Quer dizer, é preciso ver que o facto dela estar fechada há tanto tempo foi um mau negócio. E infelizmente, nisto, penso que as autoridades falharam bastante. Falharam bastante, porque neste sentido, nós damos dinheiro para uma coisa, é nossa obrigação fiscalizar. É nossa obrigação fiscalizar e perceber como é que as coisas estão. Não era simplesmente fechar uma porta, pronto, investimos ali 1 milhão, fechou-se a porta e pronto, e enquanto não houver financiamento, fica aquela porta fechada sem saber lá dentro as coisas como é que estão. Por outro lado, o que é que falta concluir? Nós temos os altares para restaurar, nós temos um altar que está a cair, o primeiro altar da direita de quem entra à igreja está a cair, cedeu. Pelo menos temos que seguir um plano. E foi esta a nossa última conversa com a Sra. Secretária, com muita abertura, o Sr. Diretor Regional e tal, que manifestaram a vontade de fazer alguma coisa, mesmo os recursos técnicos, ajuda técnica para o museu, para incitarmos aqui uma série de coisas que é preciso fazer, mesmo para que esta coleção seja reconhecida pela região, como tendo um valor patrimonial aqui, porque não pertencer à rede dos museus, integrando, porque não, uma série ou integrando outros museus, mas fazendo disto, criando condições para haver um financiamento certo para esta instituição, para nós estarmos sempre aqui a pedinchar e a mendigar por apoio. Penso que foi numa entrevista que o Sr. Padre deu à RTP Açores a propósito do sismo, não tenho bem a memória disso, mas que se referiu ao facto de, por exemplo, quando chegou aqui, haver um determinado número de padres e agora já serem metade, muito menos, ou metade.
Como é que o senhor olha, agora que está de partida, tentando fazê-lo com alguma distância, digamos assim, como é que olha para o clero feialense? Ou seja, o clero feialense está preparado para aquele desafio de que falámos há pouco, de que as pessoas têm igrejas novas, têm espaço, têm as condições, mas não põem lá os pés? Pois, o clero feialense terá que realmente caminhar neste sentido. E eu penso que aqui a equipa fica reduzida no sentido de que perde mais um padre, porque estava eu e estava o padre Aurélio, não nos podemos esquecer disto. Do ano passado para este ano ainda perde mais um padre, e virá o padre Marco Gomes, que é o Parque de São Roque, da Ilha de São Miguel, que virá assumir, enfim, as paróquias da Matriz e de Flamengos. Eu penso que é um plano que a própria equipa terá que fazer neste sentido, para corresponder às solicitações e para responder àquilo que são os desafios da Igreja na Ilha do Faial. E penso que agora terão toda a possibilidade de o fazer, porque até vindo um padre diferente, poderão ter nisso talvez caminho para poderem caminhar neste sentido. E quando faço entrevistas, normalmente digo que as perguntas não são difíceis, mas sim as respostas. E vou-lhe fazer uma pergunta difícil, sobretudo na altura em que o seu padre está de saída e, naturalmente, leva isso em linha de conta. Há quem diga que o clero do Faial não é um clero unido. É verdade? O clero do Faial é unido naquilo que é essencial. E o essencial é realmente aquilo que nós sabemos que faz parte da vida eclesial e daquilo que é pastoral e daquilo que nós vamos fazendo. Todos nós, claro que cada um tem a sua diferença, cada um é um. É claro que também as sensibilidades, embora sejamos poucos entre nós, as sensibilidades são muitas e são diferentes. Eu penso que o clero terá que ter sempre uma coisa muito presente, que embora sejamos diferentes uns dos outros, temos que estar unidos no essencial e, acima de tudo, temos que nos respeitar. O Sr. Padre vai agora para uma nova realidade, já vimos aqui que tem algumas diferenças significativas daqui do Faial. No entanto, estou a imaginar que o Sr. Padre chega agora aos Arrifes, depois do verão, e ou vai fazer um grupo coral, ou vai arranjar uma igreja, se calhar, para que está com a porta fechada, que o senhor acabou de dizer há bocadinho, que a porta fechada não leva a lado nenhum, ou vai inventar outra coisa qualquer. Leva alguma coisa na cabeça sobre o que é que poderá fazer naquela imensidão de gente e de oportunidades e também de problemas, certamente. Isto para mim esses dias têm sido dias difíceis, porque estou a gerir sentimentos, estou a gerir muitas coisas internamente, mas não consigo deixar de... Mas faz parte da minha própria personalidade e da minha maneira de ser. O Sr. Bispo, quando me disse Arrifes, e quando me falou, porque ele fez uma introdução, uma grande introdução para me falar na paróquia dos Arrifes, e ele, quando me falou da paróquia dos Arrifes... Eu não quero interromper o seu raciocínio, mas diga-me só, havia a hipótese do Sr. Padre não aceitar esta nomeação? Quem me conhece sabe que eu não iria dizer que não. Aliás, não disse que não noutras circunstâncias. Mesmo a coisas que me foram pedidas, complicadas, quando me pediram, sendo Parque da Matriz, sendo Parque dos Flamengos, estando na Igreja do Carmo, tendo estes processos todos em mãos que tinha na altura, e me pedem para ser Parque do Salão, eu aceitei. Eu posso dizer que até hoje
em 21 anos nunca tive necessidade de dizer que não a um bispo. Muitas vezes não concordei e muitas vezes até foi difícil gerir aquilo que me pediam, mas nunca disse que não a um bispo, a um lugar, a uma paróquia, ou o que quer que seja. Mas é compreensível que alguns paroquianos seus não compreendam, como se viu em algumas reações, a sua saída? É compreensível que possam não compreender. Agora, nós quando começamos a perceber qual é a nossa missão, quando começamos a perceber porque é que estamos aqui, realmente devemos estar disponíveis. A disponibilidade não é só para os outros. O sairmos do nosso... quer dizer, este esforço que toda a Igreja tem que fazer não pode ser só uma proposta para os outros. Quando nós somos interpelados a fazer o mesmo, também temos que fazer, ou então isto passa a ser uma empresa e não é a Igreja de Jesus Cristo. Eu fui um dos que escreveu sobre uma alegada despromoção com a saída do seu padre daqui para os Arrifes. Ele vai para os Arrifes, uma paróquia dos arredores de Ponta Delgada e tal. Mas não é indiferente para o seu padre ser nomeado para os Arrifes, para o Nordeste, para Santa Cruz da Graciosa ou para as Lajes das Flores. Ou é indiferente? Não é indiferente e isso gira, e claro que isto é uma gestão humana que nós temos que fazer. É uma gestão humana, mas eu torno outra vez a dizer, se isto não é visto, isto não é absorvido sob o ponto de vista da fé, quer dizer, a Igreja é bem pior do que aquilo que nos parece às vezes. Uma questão agora um bocadinho mais pessoal. Não será fácil para um padre, embora eu sei que no caso do seu padre Marco Luciano, a sua família representa, digamos, uma sustentação, um sustentáculo grande, não é? Mas não será fácil para um padre, como não seria, eventualmente, para uma outra função, não vou dizer profissão, mas outra função civil, para essa expressão, esta questão de andar um pouco a casa às costas, não só pelas razões sentimentais que falámos, pelas ligações que se estabelece, como pela necessidade de organizar as coisas de novo, de enfrentar realidades que não são as mesmas. Isso para si é uma motivação ou é uma dificuldade? Para mim é uma motivação. Eu estou com a mesma motivação de quando ninguém percebia e eu com 11 anos deixei a minha casa em São Jorge e via todos os rapazes a chorarem no aeroporto para despedirem-se dos seus pais pela primeira vez. Lembro quando cheguei ao seminário, alguns choravam debaixo dos lençóis e eu estar ali para mim era uma maravilha, quer dizer, estava feliz, estava contente e estava... Os sentimentos, eu não estou a dizer com isto que não sinto e que não tenha e que não esteja a viver este momento como um momento de um luto, quase como um luto que eu tenha que fazer, mas não posso, desde o momento, e era isto que eu queria completar há pouco quando estávamos a falar, desde o momento que quando o Sr. Bispo me disse Arrifes, eu pensei que aquele já eram as pessoas que iam ser convidadas e que não lhes podia dizer que não. E eu estou aqui, mas estou a pensar que realmente daqui a uns meses é aquela gente que eu vou tentar servir da melhor forma que puder, são aquelas pessoas que eu vou tentar servir naquela freguesia imensa, naquele mar de gente, porque é incrível isto. Eu neste momento sinto que eu já tive muitos planos, houve alturas na minha vida que tinha muitos planos, era importante fazer isto, era importante fazer aquilo, era importante fazer aquele outro, mas neste momento aquilo que me vem à cabeça, porque também estou de tal maneira condicionado com outras coisas, não é? Porque estou aqui e claro que ao estar aqui não consigo pessoalmente, quer dizer, despir-me disto, não é? Mas a minha grande vontade neste momento é chegar aos Arrifes para conhecer as pessoas, para estar com as pessoas.
para estar com elas. Quer dizer, não estou a pensar neste momento, e sinceramente, não estou a pensar em obras, não estou a pensar em igrejas, não estou a pensar, olha, nem sequer em coros, porque embora penso que muita coisa se pode fazer a este nível, mas penso que a primeira coisa deve ser encontrar-me com as pessoas, e estar com as pessoas, e depois então há de vir tudo. O Sr. Bispo não lhe pôs a questão da transferência como um facto consumado ou disse, vais para ali, come e cala-te, desculpa a expressão? Não, o Sr. Bispo colocou a situação e disse-me se eu aceitava. Se eu aceitava ficar ou assumir a paróquia de Arrifes, eu disse que sim. Não há aqui uma não vou dizer ligação, porque sei que existe ligação, mas não houve aqui um motivo, uma razão que o levasse a pensar ou digamos, a ponderar ou a equacionar a possibilidade de fazer ver ao Sr. Bispo que se calhar mais algum tempo poderia continuar aqui? Esta questão foi equacionada, mas eu já tinha dado a minha resposta ao Sr. Bispo. Eu depois de dar uma resposta não vou voltar atrás. Sim, mas nessa altura, quando o Sr. Bispo abordou... Não, eu penso que há toda uma forma, quer dizer, as nomeações devem ser preparadas em diálogo. Não é? E esse diálogo foi efetivo? O Sr. Bispo falou comigo, entrou em diálogo comigo, eu pô-lo a par de tudo aquilo que era a realidade, de todas as circunstâncias, todos os projetos, todas as coisas. E os leigos foram ouvidos? Os leigos, eu penso que não foram. E deveriam ter sido ou não? Segundo o Sr. Bispo, ele veio para ouvir, essencialmente. Veio para ouvir e deu possibilidade de uma porta aberta para que realmente todos pudessem falar com ele e todos pudessem dialogar com ele sobre o que quer que seja. Agora, há nomeações e nomeações, há transferências e transferências que têm que ser preparadas com atenção. Penso que e por que não, ouvindo mais gente, é sempre importante. Porque... Mas no seu caso, terá sido um caminho mais apertado, digamos assim. É importante que o Padre Marco Luciano vá para os Arrifes, portanto, vai ser assim. Terá sido isso? Não, mas isto não foi, vamos lá ver, isto não foi, eu não vou obrigado, eu vou porque aceitei aquilo que o Sr. Bispo me propôs. Sr. Padre, chegamos ao fim, foi uma entrevista grande, gratificante para mim. Nós já tínhamos conversado algumas vezes ao longo destes 20 anos, mas este momento é sempre um momento, enfim, especial. E espero vir a poder conversar consigo pessoalmente e nesta relação de jornalista também noutras ocasiões. O que eu quero dizer, no fundo, é que deixo este microfone à sua disposição para o Sr. Padre, não para mim, evidentemente, mas para as pessoas que poderão ouvir esta entrevista, a receberem uma mensagem sua. O que eu posso dizer é que, apesar de tudo aquilo que faz parte da vida de qualquer pessoa, todos nós temos os nossos altos, os nossos baixos, os nossos momentos difíceis também, mas também momentos muito altos. O que eu agradecia o microfone era somente para dizer obrigado. Obrigado ao Faial, obrigado aos faialenses por me terem ajudado a ser um padre feliz. E digo isto com muita franqueza, com muita verdade, porque eu considero que estes 20 anos da minha vida foram 20 anos muito ricos, foram, fazendo uma avaliação, considero uma pessoa muito feliz e muito realizada, e chegar ao fim de 20 anos, numa ilha, num trabalho, que nem sempre é fácil e volto a dizer em que às vezes também cometemos muitos erros mas chegar ao final e podermos fazer uma avaliação no sentido de que, olha, pelo caminho percorrido, sinto-me muito feliz e muito realizado. Isto para mim é... Vou em paz neste sentido. Vou em paz e com vontade de me continuar a dar, neste caso, a outras paróquias
que vão também precisar de mim.